Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o HFOF, o fundo de fundos da Red. Como vocês sabem, eu não insisto, quer dizer, eu insisto e vou continuar insistindo. Eu não gosto de fundo de fundos, porém, vocês precisam prestar atenção, assim como eu estou prestando, porque um fundo de fundos ele se torna interessante a partir do momento que ele está com muito desconto. Vamos pegar aqui, se a gente for pegar aqui hoje, o HFOF, deixa eu pegar aqui o setinha, relatório agora de setembro. Se a gente for ver, pessoal, olha só, o preço da cota patrimonial dele, 75,23 e fechou em setembro 67,80. Atualmente, o HFOF está em 62,50. Vamos fazer aquela nossa continha básica aqui. Vou pegar aqui 62,5 dividido por 75,23. Estamos falando de um deságio de 17%. Então, pessoal, é o seguinte, é aí que os FOFs entram em ação. Por mais que eu tenha falado para vocês que eu não sou muito fã de FOFs para o longo prazo, mas vocês assistiram o vídeo do domingo, onde todo ativo tem um preço. E vocês têm que levar isso em consideração, inclusive para FOFs, e isso vale para mim também. Então, obviamente que isso aqui não é uma recomendação, eu não me canso de falar isso, embora vocês já acompanham aqui o canal há algum tempo, sabem que eu posso fazer isso, mas eu só faço isso para os membros aqui do canal. Então, se você quiser saber as minhas recomendações, seja membro aqui do canal. Mas assim, eu passo a parte educacional. Então, prestem atenção nos FOFs e em alguns FOFs que a gente está com alguns descontos muito grandes. Mas vamos lá, vamos falar sobre o FOF da Red. Eu vou passar dessa parte aqui rápido, porque de fato a gente não tem... A gente já falou bastante sobre essas questões aqui. Então, olha só, eles falam aqui sobre a... Aqui eu grifei uma parte aqui que eu achei que era importante de trazer para vocês, que é a movimentação, com esse movimento de liquidação de posições que veio após a decisão do Copom, que a gente viu, né, pessoal, a questão de muitos ativos liquidando, pessoas liquidando posições, aí obviamente isso exerce uma pressão vendedora, e principalmente depois da divulgação dessa ata do Copom, os preços de ações e fundos imobiliários estão chegando a níveis muito descontados, principalmente em fundos imobiliários, ou seja, tudo aquilo que eu já venho falando para vocês há um bom tempo, eu já venho falando isso para vocês, acho que pelo menos há umas 2 ou 3 semanas. Principalmente eu falei isso para vocês muito em fundos de lajes, que a gente tem fundo de laje negociando a 50% do valor de custo de reposição, fundos de laje chegando à mínima histórica. Então, prestem atenção, pessoal. Eu vou fazer uma live, eu quero ver se... Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois da live que eu vou fazer, eu quero bater um papo sobre isso. Bom, eles falam que aqueles que puderem segurar suas posições serão recompensados, e para os que podem aumentar sua exposição em fundos imobiliários, recomendamos fortemente que o façam. E aí não sou eu que estou falando, né? É a própria Red. Estamos em um momento parecido com aquele visto em 2015/2016, o melhor ponto de compra de fundos imobiliários da história, mas muito longe da forte recessão que atravessávamos naquele momento. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Naquele momento já era bom, porém o Brasil estava em recessão. Nós estamos vivendo uma crise, mas muito longe do que a gente viu lá. Então, bom, tá dado o recado. Bom, sobre o HFOF, no mês de setembro ele movimentou 49 milhões, 23 de compras, 26 de venda. As principais movimentações foram em fundos de papel. Os fundos de recebíveis imobiliários eles seguem a principal classe do portfólio, mas dado o aumento da volatilidade, realizamos trocas relativas de posições, nos posicionando em fundos com melhor relação risco-retorno potencial, só que eles não falam quais são os fundos aqui. Além das movimentações de fundos de CRI, destaca-se o aumento na posição investida em FOFs, negociados com descontos expressivos em relação aos valores patrimoniais. Então, aquilo que eu falei no início, o próprio HFOF está fazendo. Bom, aqui eles falam da dependência do ganho de capital. Aqui aquela valorização que cada relatório que passa, esse número aqui aumenta, que é a valorização tanto do valor patrimonial do FOF quanto dos ativos que tem lá dentro dele. Eles entendem se o FOF, aqui só para vocês entenderem, se o FOF se valorizar
patrimonialmente, vai dar para esse valor aqui. Aqui ele considerando todo o aumento, tanto do valor patrimonial do FOF, quanto dos fundos que tem dentro dele. Aqui eles colocam por causa disso daqui, né? Do deságio que eles entendem que os fundos estão, né? Eles estão colocando aqui o deságio em cada classe de ativos, né? Do FOF por setor, e aqui mostrando esse deságio que eles consideram aqui de quase 40%. Bom, aqui a parte de emissões, né? Aqui a questão a hedge traz muito isso, a relação de risco-retorno. Aqui hoje como é que está a carteira do fundo, 99% em fundo imobiliário, 1% em renda fixa. Aqui eles colocam aquela divisão que eu já tentei, já insisti. Provavelmente eu faço uma live com a hedge, mas vai ser sobre outro fundo. Queria perguntar para eles o que eles consideram como essa parte de renda em ganho, né? Que na verdade você tem aqui fundos que é para levar, fundos que são para vender, e qual seria essa que é fundo para levar e para vender ao mesmo tempo, né? Bom, aqui as classes dos fundos. Aqui a participação a gente não tem como saber quais foram os fundos que a gente teria que pegar a posição de 3 meses atrás e ir acompanhando. Pô, isso vai dar um trabalho do caramba, não tô afim de fazer isso não. Mas a gente eu gosto muito do fundo da CSHG, o HGFF, o HGFF, que eles colocam principalmente as principais movimentações, os fundos, é importante, mas no caso do HFOF, infelizmente, eles não colocam. O fundo vai distribuir 60 centavos, e aqui, pessoal, é importante, na parte de resultado, a gente vê a dependência de fato e aqui, diferentemente do CAFOF, por exemplo, o resultado recorrente dele, que é basicamente, lembrando, pessoal, o que é o recorrente de um FOF? São os rendimentos dos fundos que estão lá dentro. O não recorrente é o ganho de capital, é vender os fundos, é vender os ativos em que fazer o ganho de capital. Então vocês vejam que o resultado recorrente dele é basicamente o rendimento que ele está tendo. Porque ele não teve ganho de capital. 130 mil é muito pouco. Ainda tem abate aqui o IR de ganho de capital do mês passado, então tá dando 100 mil. Então basicamente hoje o resultado dele é entre 11 e 12 milhões, bem abaixo do rendimento. Então por isso que ele precisa usar reserva, né? Então a gente vê aqui que o fundo, embora ele tenha uma reserva acumulada, mas a gente vê que a reserva vem caindo até o momento que ele consegue fazer algum ganho de capital. Assim, o que você tem que pôr na balança, inclusive para escolher um FOF, se você quiser, é o quão de desconto ele tá e o quanto que o rendimento que ele está pagando é em função do recorrente. Por que isso? Porque quanto mais próximo do recorrente o rendimento tiver, significa que qualquer ganho de capital que ele vem, ele estoura no rendimento. E aí ele faz mais caixa, ele faz mais reserva para poder lá na frente ter uma linearidade maior. E a gente vê aqui que hoje ele está muito... se a gente for ver a média dele aqui de resultado, o FFO dele tem alguns meses que dá bastante, mas é basicamente, se a gente for ver nos últimos... É porque também teve alguns ganhos de capital, né? A gente for pegar aqui, mas olha só, a gente consegue ver nitidamente que o azul escuro, que é basicamente o recorrente dele, somado um pouquinho de renda fixa, que é o azulzinho claro, que é o caixa dele, a gente está vendo aqui que ele oscila muito entre 56, aqui teve um ganho aqui de 67, provavelmente aqui a gente tem aqueles pagamentos de fundo que paga extraordinário, mas é basicamente 56, 57 centavos. E aí descontando, fazendo os descontos de taxas, a gente vai ter um FFO muito parecido com entre 50 e 55, e ele paga 60. Então, em tese, ele está sempre gastando uns 10 centavos. A gente consegue ver nitidamente que sempre uns 10 centavos, obviamente ele chega aqui, tem alguns meses que ele faz a recuperação disso, mas isso é só para vocês entenderem e validar se esse desconto que ele está hoje, esse deságio que ele está hoje, é suficiente a ponto de você ter um ganho lá na frente, beleza? Bom, acho que era isso. Acho que aqui é a parte que ele coloca das participações das assembleias, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um mês acompanhando aí o HFOF. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.